Oi, girls! Finalmente eu aparecendo nesse canal. E um aviso, essa câmera sim tá torta. Eu tô tendo que ficar meia torta junto com ela, porque ela tá num lugar não tão legal pra ela estar, mas foi o que deu pra fazer hoje. O que seria da felicidade se não existissem os momentos de tristeza? Eu tava limpando a casa hoje, na verdade meu quarto, e comecei a pensar nisso do nada, porque normalmente as ideias vêm na minha cabeça e eu fico discutindo sobre elas sozinha. Às vezes eu acho que eu sou louca e às vezes eu tenho certeza. Enfim, e eu tava parando pra pensar, porque esses dias eu tava assistindo um vídeo da Rainha Camilla e ela falou uma frase que eu sempre penso nisso quando me ocorre essa situação, que é: ela tava falando sobre como quando a gente tá com a garganta inflamada e aí a gente sente saudade de, nossa, como era tão boa a minha vida quando eu não tava com essa garganta inflamada, quando eu conseguia comer as coisas sem ter que sentir dor, entende? E é sobre mais ou menos isso que eu quero falar com você. Essa frase é só pra vocês pegarem o que eu quero dizer, sabe? Enfim. O que seria da felicidade se não houvesse a tristeza? Às vezes a gente tá vivendo muita coisa que a gente queria viver já antes, que a gente almejava ter, coisas que a gente pensava, nossa, quando eu ter isso, eu vou ser feliz. E daí a gente conquista aquela coisa e ela se torna uma coisa natural e normal pra gente, e normalmente a gente não agradece por ela durante os nossos dias normais, porque ela não se torna mais uma coisa tão significante na nossa vida. Nisso, os dias ruins, ou quando a gente tem que se separar de alguém, ou quando a gente não tem mais aquela coisa que a gente tinha, que a gente não dava tanto valor no dia a dia, essa coisa volta a se tornar uma coisa... Toda hora falando coisa, tá muito... Mas enfim, isso volta a se tornar algo muito significativo, porque você tinha, mas agora você não tem mais. E isso do ser humano é engraçado e acho, na minha opinião, chato. Eu também sou assim. Acho que é de todas as pessoas, um dia pelo menos, acontece isso na vida. Que é isso, da gente ser grato pelas coisas quando a gente não tem mais elas ou quando a gente ainda não conquistou elas. Eu acho isso uma coisa muito chata, mas é porque a gente começa a dar valor para as coisas quando a gente não tem mais elas. Isso faz sentido? Faz, porque aquela coisa vai estar te fazendo falta e você vai querer ter ela e você não vai ter mais, e você vai ter muito aquela coisa de a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quando você tem, você não tá mais nem aí. Mas depois que você volta a não ter mais, ou quando você ainda não almejou aquilo, você trata aquela coisa como se fosse trazer sua felicidade. E aí, isso de a felicidade não existir a tristeza é porque nos dias tristes, ele mostra como que a felicidade nos faz falta e como que a gente é realmente feliz no dia a dia, mesmo o dia a dia sendo uma coisa sistemática, mesmo às vezes muitos dias sendo a mesma coisa, principalmente dias de semana, e tá tudo bem. Você tá sendo feliz, você tá tendo suas orações, seus pedidos todos atendidos todos os dias, só que você não para pra pensar e refletir que você tá tendo aquilo. Isso é uma autocrítica. Dito isso, eu acho que todos nós, seres humanos, deveríamos parar algumas vezes no nosso dia e fazer aquelas práticas de pensar sobre a nossa própria vida, pensar sobre que nós queríamos ter um dia que nós temos agora, ou sobre as coisas que queremos ter e por que queremos a ter, e se quando a gente tiver aquela coisa vai ser uma coisa que a gente realmente precisa. Eu tô odiando falar coisa toda hora. Então, acho que é de uma necessidade indispensável a gente parar pra pensar sobre a nossa vida e sobre pensar que a gente tem que ser gratos pelas coisas que a gente tem, né? A gente tem que tirar um momento do nosso dia pra ser gratos pelas coisas que a gente tem e até mesmo pelas coisas que
não foram tão legais assim que aconteceram. Porque no vídeo anterior eu falei, né, que às vezes as coisas ruins também são coisas boas no fim. Porque você aprende com as coisas ruins. Se eu falar sem uma... E como é que fala? Sem um roteiro, vocês percebem que eu vou mudando de assunto muito rápido assim. E eu nem sei se vocês vão estar entendendo, mas é porque eu simplesmente liguei a câmera e gravei porque me deu vontade. Vai ser um vídeo rápido, porque eu tô correndo aqui, porque já passou do meu horário de estudar. E resumindo esse vídeo, a gente tem que valorizar também os dias tristes, aprender a valorizar os dias felizes, mesmo eles sendo algo comum na nossa vida, porque às vezes a gente é feliz, a gente não percebe, ou a gente tem aquelas coisas que a gente um dia quis ter e não é grato o suficiente com aquelas coisas. Parar para ter um momento, né, de pensar que agora eu tenho essa coisa que eu queria há muito tempo atrás e que eu não tinha. E também a gente tem que ser grato não só pelas coisas boas que nos acontecem, pelas aquelas coisas que a gente desejava ter, que agora a gente não tem que ser grato só pelas coisas boas, pelas coisas legais da nossa vida, a gente também tem que ser grato pelas coisas que acontecem, infelizmente, às vezes com a gente, que não são tão agradáveis, mas que no fundo elas estão levando a gente para uma inteligência maior que a gente necessitava passar por uma coisa ruim para entender aquela coisa boa, ou também para se preparar para coisas boas que vão chegar na sua vida. É isso, gente. Beijos. E eu prometo que eu vou fazer mais vídeos. Provavelmente vão ser mais vídeos conversando, porque eu amo esse formato de conversar assim e deixar minhas ideias fluírem aqui enquanto eu gravo. Mas, tamo aí.